As Batalhas Espirituais Finais 1. Fundamentado no Tratado de William Gurnall. Pela perseverante e paciente audição das várias partes deste assunto que encerramos sob o título As Batalhas Espirituais Finais, pode-se chegar a uma correta compreensão do conteúdo, causas, propósitos e consequências da realidade do conflito que existe neste mundo com os principados e potestades da maldade nas regiões celestes, especialmente o que é dirigido contra aqueles que servem a Deus. Quando já me encontrava desenvolvendo o assunto, deparei-me com uma verdadeira preciosidade que praticamente quase esgota tudo o que é importante para o nosso conhecimento. No extenso tratado de William Gurnall, intitulado O Cristão na Armadura Completa, escrito em meados do século XVII, e este trata de uma verdade imutável quanto ao propósito de Deus em ter mantido o diabo e seus anjos caídos neste mundo, não somente para levá-los à exposição do desprezo e vergonha continuados pela rebelião deles em deixar o seu primeiro estado de santidade, como também para que por meio dos embates dos crentes com eles, pudessem os mesmos serem aperfeiçoados em sua maturidade espiritual pelo refino da fé deles, e da sua transformação progressiva em santidade. Estas batalhas, na verdade, são empreendidas no mundo desde que o primeiro homem pecou, e foi pela determinação do próprio Deus que elas deveriam se prolongar até a consumação dos séculos, entre a descendência da mulher e a da serpente, em que se infere que tudo o que for nascido de Deus estará em conflito permanente com tudo o que for gerado pelo diabo, pois a deliberação divina foi feita na semente bendita da mulher, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que não propriamente a todo o que nasce de mulher que é dirigida a palavra, mas a todo o que estiver unido a Cristo e que seja da sua descendência espiritual. Nisto se inclui tudo o que se refira a pensamentos, ações, omissões, palavras, sentimentos, emoções, e tudo o que seja relacionado ao modo de existência de cada ser humano, pela condição de ser um ente moral, dotado de um espírito, de uma alma e de um corpo que, não estando inteiramente colocado sob o serviço de Deus, será achado inapelavelmente sob o domínio do diabo. Não se pense, contudo, que este conflito das eras existe porque Deus está tentando vencer Satanás, e que somente o conseguiria por ocasião da segunda vinda de Jesus. Não se trata de modo algum disso, pois se ele quisesse, teria banido Satanás e todos os demônios do mundo, no dia mesmo em que Adão e Eva foram tentados no princípio. Mas, como já expusemos na parte inicial deste nosso comentário, há dois grandes propósitos principais em manter este conflito. Primeiro, para a exposição da maldade, da ruína e dano dos espíritos rebeldes malignos, e para o aperfeiçoamento dos santos em sua luta contra o mal, até o dia em que, estando no céu, não haverá mais a necessidade de qualquer luta de tal natureza. O nosso grande interesse neste assunto das batalhas espirituais deve estar focado, portanto, em tudo o que deve ser aprendido tanto nas Escrituras, quanto na experiência diária com Deus, por um andar no Espírito e não na carne, mortificando os feitos do corpo, pelo mesmo Espírito, e revestindo-se de Cristo e de suas virtudes. O que ficar aquém disso, significa derrota neste combate contínuo, sem tréguas, que exige de nós vigilância e oração permanentes. Nisto, William Gurnall foi muito feliz quando, ao apresentar o assunto com base em Efésios 6 versos 10 a 20, dedicou-se a considerar todos os aspectos relacionados à vida cristã e sobretudo à obra que Jesus realizou em favor dos crentes, em vez de se limitar a descrever os estratagemas do diabo, ou interpretar as suas ações malignas ao longo da história, deslocando o assunto para o campo político de disputa pelo poder conforme existente em todas as nações, desde o princípio até hoje. Quando se confunde o propósito de Deus quanto a que tipo de combate o crente deve se empenhar, é bem provável que haja uma ilusão de se pensar que, uma vez livrando-se uma nação de abrigar qualquer forma de governo que não seja favorável ao cristianismo, que com isto estaria ocorrendo uma vitória do reino de Cristo sobre o mundo. Ledo engano, até porque o seu reino não é deste mundo. Seu reino não é visível. Não é pela disputa
de poder terreno que os anjos de Deus estão empenhados. Deus poderá até mesmo intervir no destino político de nações, como vemos por exemplo fartamente nos livros dos profetas, mas sempre para fins de proteger o seu povo e garantir a pregação da sua palavra, e não propriamente para propor um modo ou modelo de governo político que seria o mais adequado. Ao contrário, ele pode até mesmo permitir que governantes ímpios e injustos cheguem ao poder, para o cumprimento de seus propósitos, como foi, especialmente no caso de Pilatos, para deliberar sobre a crucificação de Jesus, o que de outro modo não ocorreria caso houvesse um governador romano na Judéia naquela ocasião, que fosse justo e temente a Deus. Mas este é apenas um pequeno exemplo em um campo muito extenso de possibilidades e considerações, em que não devemos nos concentrar, a bem de não perdermos o foco daquilo que realmente interessa, que é o conhecimento das coisas com as quais devemos estar equipados para sermos vencedores na luta contra a carne pecaminosa, o diabo e o mundo espiritual da maldade. O crente pode até mesmo ser conduzido ao martírio por conta da defesa da sua fé, mas não há poder que possa tocar em seu espírito, porque aquele que pode matar o corpo, não pode matar a alma, que sendo de Deus, será achada na glória celestial com a promessa da futura ressurreição do corpo. É possível ser vitorioso na batalha vivendo em um país comunista, assim como é possível ser um derrotado vivendo-se em um país cristão e conservador. A graça de Jesus é de tal caráter que mais próspera em contextos de perseguição do que naqueles de grande bonança. Faremos bem em investigar minuciosamente e praticar as coisas que são melhores e relativas à nossa salvação, do que nos empenharmos em batalhas da carne, e cujas armas não são espirituais, poderosas em Deus para com elas vencer o pecado e as tentações do diabo e do mundo de trevas. Nunca é demais lembrar que o pecado, enquanto estivermos neste mundo, não pode ser completamente aniquilado e erradicado, senão somente dominado pela graça de Jesus. É com esta verdade e realidade sendo mantidas sempre diante de nossos olhos, que devemos nos relacionar com as demais pessoas, sejam elas quem forem, pois é daí que somos ordenados por Jesus a não julgar para não sermos julgados, e a perdoar e amar até mesmo os nossos inimigos. Se entramos em nossa luta espiritual contra o diabo e o mundo, sem levar isto em conta, poderemos ser achados espancando inocentes, como seus juízes e algozes, achando-nos no direito de fazê-lo em nome de Deus e de combater o mal que há no mundo. Estes são dias difíceis em que vivemos, em que tanto engano, mentira, violência e tantos outros estratagemas nascidos da natureza corrompida humana, muitas vezes por instigação e domínio dos poderes espirituais das trevas sob o comando de Satanás, podem confundir os filhos de Deus, levando-os a lutarem contra a carne e o sangue, contra os poderes terrenos constituídos quando estes se dedicam a perseguir os valores cristãos, quando a sua luta real é travada nas regiões celestiais contra as potestades espirituais da maldade, que somente podem ser vencidas estando nós revestidos de Cristo, da força do seu poder, com nossas vidas realmente santificadas. Somente isto nos levará a buscar a salvação dos perdidos e a não ficarmos nos comparando com os outros, condenando-os sem misericórdia e compaixão em nossos corações, sem que sejamos capazes de interceder por aqueles que nos perseguem levantando mãos santas, sem ira e animosidade, conforme convém a todo verdadeiro seguidor de Jesus. É, portanto, em meio a esta batalha espiritual para permanecermos firmes na verdade, na paz, no amor, na justiça, na santidade, que temos que nos esforçar muito em oração e na prática da palavra, para perseverarmos na fé de modo aprovado, especialmente nestes últimos dias difíceis, trabalhosos, conforme nos são descritos nos sermões proféticos tanto de nosso Senhor, quanto de seus apóstolos, que apontam para uma grande apostasia da verdade do Evangelho, porque a sã doutrina não mais seria sequer tolerada por
Muitos professantes cristãos, que apesar de afirmarem serem seguidores de Cristo, não o seguem na verdade, pelo cumprimento fiel de todos os seus mandamentos, imitando o exemplo que ele nos deixou. Mas, passemos às palavras de William Gurnall, extraídas de seu tratado intitulado O Cristão na Armadura Completa. Lemos em Efésios 6 versos 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. 8 Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo estava agora preso, mas não tão preso a ponto de não ter caneta e papel. Deus, ao que parece, deu a ele alguns favores aos olhos de seus inimigos. Paulo era prisioneiro de Nero, mas Nero era muito mais prisioneiro de Deus. E enquanto Deus tinha trabalho para Paulo, ele encontrou amigos no tribunal e na prisão. Deixe os perseguidores enviarem santos para a prisão. Deus pode fornecer um guardião por sua vez. Mas, como esse grande apóstolo passa seu tempo na prisão, não em publicar invectivas contra aqueles, embora o pior dos homens, que o havia colocado, um pedaço de zelo que os santos sofredores daqueles tempos pouco conheciam, nem em conselhos políticos, como ele poderia se livrar de seus problemas, por lisonja sórdida ou pecaminoso cumprimento, aos grandes dos tempos. Alguns teriam usado qualquer atalho para abrir uma passagem para sua liberdade e, sem escrúpulos, então eles poderiam escapar, quer saíssem pela porta ou pela janela. Mas este santo homem não gostava tanto da liberdade ou da vida, a ponto de comprá-los ao menos para arriscar o Evangelho. Ele sabia demais de outro mundo, para licitar tão alto para desfrutar deste. E, portanto, ele é indiferente ao que seus inimigos podem fazer com ele, sabendo muito bem que ele deveria ir para o céu, quer eles quisessem ou não. Não, o grande cuidado que recaía sobre ele era pelas igrejas de Cristo, como mordomo fiel. Ele trabalha para colocar a casa de Deus em ordem antes de sua partida. Lemos sobre nenhum despacho enviado ao tribunal para obter sua liberdade, mas muitos para as igrejas, para ajudar, para que permanecessem firmes na liberdade com que Cristo os libertou. Não existe maneira de estarmos quites com o diabo e seus instrumentos, apesar de todo o seu despeito contra nós, fazendo o bem que podemos onde quer que estejamos. Diabo tinha como bom ter deixado Paulo em paz, pois ele mal entra na prisão, e ele cai em uma pregação, na qual os portões da prisão de Satanás se abrem e pobres pecadores saem. Feliz por Onésimo que Paulo foi enviado para a prisão. Deus tinha uma missão para Paulo fazer a ele e aos outros, com a qual o diabo nunca sonhou. Não só para pregar na prisão, mas para que ele faça ao diabo todo o mal que puder. Ele envia suas epístolas às igrejas, que provando seu espírito em suas aflições, e lendo sua fé, agora pronto para ser oferecido, eles podem ser muito mais confirmados, entre os quais Éfeso não estava, menos em seus pensamentos, como você pode perceber por sua morada com eles 2 anos.
seguidos, Atos 19 verso 10, como também por ter enviado os presbíteros desta igreja até Mileto, em sua última viagem a Jerusalém, Atos 20 verso 17, para se despedir deles como para nunca mais ver seus rostos neste mundo. E certamente a triste impressão que aquela partida de partir o coração deixou nos espíritos desses anciãos, sim, toda a igreja, por aqueles familiarizados com esta triste notícia, pode incitar Paulo, agora na prisão, a escrever para esta igreja, que tendo tanto de seu espírito, sim, do espírito do Evangelho, deixado em suas mãos para conversar, eles poderiam receber mais pacientemente a notícia de sua morte. Na primeira parte desta epístola, ele se eleva alto nos mistérios da fé. Nesta última, de acordo com seu costumeiro método, ele desce à aplicação, onde o encontramos contraindo todas essas verdades, como vigas juntas, em uma poderosa exortação, para inflamar seus corações e persuadi-los poderosamente a andar de modo digno de sua vocação. Efésios 4 verso 1, que então é feito, quando a vida do cristão é tão transparente que a graça do Evangelho brilha no poder da santidade de todos os lados, e de todas as suas relações, como uma vela em um vidro de cristal, não em uma lanterna escura, iluminada de um lado e escura de outro, e, portanto, ele percorre as várias relações de marido, esposa, pais, filhos, senhores e servos, e pressiona o mesmo em tudo isso. Agora tendo colocado cada um em seu devido lugar, sobre seu dever particular, como um sábio general depois de ter vistoriado seu exército, e lhes arrastado para a fileira, ele faz o seguinte discurso à frente do acampamento efésio, tudo em frase marcial, como mais adequado ao chamado do cristão, que é uma guerra contínua com o mundo, e o príncipe do mundo. O discurso em si contém duas partes. Primeiro, um encorajamento curto, mas doce e poderoso, Efésios 6 verso 10. Em segundo lugar, a outra parte é gasta em várias instruções para administrar esta guerra com mais sucesso, com alguns motivos, aqui e ali espalhados entre eles, Efésios 6 versos 11 a 20. Nas publicações seguintes, sob o título As Batalhas Espirituais Finais, estaremos descrevendo estas duas partes anteriormente citadas.